Boa noite, amigos queridos do Jardim das Empresas. Eu agora queria falar com vocês sobre a catequese renovada. Eu vou começar primeiro do tópico número 1, que fala sobre a catequese, sobre a revelação e catequese. Então, o que nos diz as instruções sobre catequese renovada, sobre revelação e catequese? Primeiro diz que Deus quis revelar-se a si mesmo, tratando-nos de amigos. E essa revelação ela acontece pela palavra, nos gestos e nos fatos. Então, o que isso quer significar? Que antes a relação dos homens para com Deus acontecia em uma relação de temor de um Deus vingativo, de um Deus impiedoso, de um Deus que castigava duramente os homens diante de suas iniquidades. Mas a revelação, a catequese renovada, quer transmitir para nós como Deus se relaciona conosco. Se outrora o pensamento, os intérpretes da catequese assim entendiam no contexto atual, hoje isso não faz mais sentido. Então Deus quer nos tratar como amigos. Amigos é um conceito de uma abrangência muito grande. Agora, a revelação, como ela se dá? A revelação é o contrário daquilo que está oculto. E a revelação, ela acontece através da palavra. Na palavra, nos gestos e nos fatos, em forma de linguagem, a linguagem simbólica. Podemos até dizer que Deus usa duas linguagens, a palavra e os acontecimentos. Porque nós sabemos que se nós pensarmos mais um pouco, nós podemos entender que os fatos, os acontecimentos também são revelações. Então, primeiro surge o fato, para impressionar os nossos sentidos, despertar o nosso interesse sobre determinado fato e, uma vez existindo o fato, então, os estudiosos, os pesquisadores, cada um dentro de sua área de conhecimento, vai esmiuçar aquele fato para, através do conhecimento, buscar as soluções e buscar os esclarecimentos que faz com que a sociedade evolua. Agora, fato nós já entendemos facilmente. Fato é o que acontece, é o real. Agora existem dois tipos de fatos. São os fatos históricos e os fatos sociais. Então a revelação de Deus se dá através de fatos históricos. A revelação ela acontece quando
Deus se faz homem e vem habitar conosco, vem habitar com os seus. Então, aí configura-se os acontecimentos da história sagrada. Então vamos entender mais um pouco o que é que Deus quer comunicar, a quem e quais são os obstáculos que encontra. É importante a gente entender essa parte. Está claro que Deus quer comunicar a si mesmo sua presença e o seu amor, sobretudo o amor. A dificuldade está na recusa da comunicação de Deus e de seu amor. Agora, a recusa de quem? A recusa de quem? O destinatário da mensagem de Deus, a recusa das cartas de amor que Deus escreveu para todos nós. Então, com a revelação de Deus, do Filho Jesus Cristo, ela deixa de ser aquele Deus escondido e mostra o seu rosto, a face de Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Então, a revelação ela é um processo, não é um simples ato. Por que se diz que a revelação é um processo e não um ato? Porque o processo é um conceito que nos dá uma ideia de uma sequências e consequências. Então, não é um ato isolado em si mesmo. Então, a revelação de Deus, ela se faz à medida que o homem, usando da sua inteligência, e muito mais do que a sua inteligência, mas usando da sua vontade em conhecer o nosso Deus, ele o faz isso por etapas. Então isso é um processo. E por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque a própria vida do homem é um processo. Primeiro, existe a fecundação. Vamos assim comparar com a semente que é plantada. Primeiro, o agricultor coloca a semente na terra. Em seguida, ele aduba aquela terra, rega aquela terra, a fim de que os elementos químicos existentes na natureza e, sobretudo, a água faça aquela semente germinar. Ela nasce, então, brota e se transforma numa árvore. E, associando a ideia de semente e germinação, a semente de Deus, nós podemos dizer que esta semente, ela caracteriza o Filho de Deus, o menino Deus, e se torna uma semente que dá frutos bons. Porque sendo o fruto de Deus, jamais poderemos admitir que sejam frutos ruins. Então, é assim que nós dizemos que a revelação ela é um processo, ela não é um ato. Como, por exemplo, o ato de escrever a lição. O professor na sala de aula faz a exposição da matéria a ser estudada e os alunos ouvem com atenção e fazem as suas anotações. Então ali
Está um ato, caracteriza-se um ato. Agora, o processo ele é mais extenso. O processo se dá através de uma sequência de aulas, várias aulas, que após um determinado ciclo, um determinado período, né, aquele ouvinte, aquele estudante, aquele aluno, ele já assimilou um conjunto de conhecimentos e não para por aí. Não para porque o conhecimento ele é contínuo, ele é permanente. A própria dinâmica da vida assim faz que o conhecimento seja um processo permanente. Então, a lentidão de Deus em se revelar vai depender de nós, que somos lentos para entender este grandioso amor de Deus. Então, o que é que nós podemos falar sobre essa lentidão? É que no transcurso de nossas vidas, nós, à medida que vamos adquirindo o conhecimento, vamos amadurecendo e adquirimos a razão, nós nos defrontamos com as adversidades da vida, com o mundo hostil. Antes do nascimento, permanecemos protegidos, abrigados no seio materno, naquele aconchego do ventre materno. Nascemos, crescemos e enfrentamos então todas as adversidades. Vamos substituir este termo adversidade, essa expressão adversidade, por necessidade. Desde as necessidades primárias, como de comer, de viver, né? E as necessidades de proteção, de vestuário, de abrigo, de casa, de moradia, de trabalho, a fim de que, através de nosso trabalho, nós consigamos o necessário para a nossa sobrevivência individual e de nossa família. Família que todos nós somos chamados a construir. Família, um conjunto de a família em conjunto formando a grande sociedade, o povo de Deus. Então, na verdade, diante da primeira dificuldade que nós enfrentamos, sempre nós nos queixamos, nós lamentamos, às vezes até nos queixamos que Deus esqueceu de mim, né? Deus olha com tanto carinho, com tanta benevolência para o outro, e eu vivo sofrendo, e eu encontro dificuldade, eu não consigo atingir os meus ideais, os meus objetivos. Então, isso aí demonstra a lentidão que nós temos, que nós possuímos para entender o amor de Deus. Agora, para que nós saiamos desse círculo vicioso, então, esse processo em que Deus vai nos educando, vai educando o seu povo, através de uma pedagogia, é que vai nos transformando para entender em maior escala este grandioso amor de Deus para com todos nós. Então,
vamos entender como se deu esta revelação. A princípio, a revelação ela foi transmitida oralmente, de forma oral. Isso há muitos e muitos e muitos anos atrás. E depois, pela escrita, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Então, a Bíblia conta os fatos e neles nós vamos entendendo esta revelação de Deus. Agora, no caso da aliança, nós interpretamos toda a história da salvação, ou seja, a aliança do Antigo e no Novo Testamento. O fato maior e definitivo vem de Jesus Cristo. Vem de Jesus Cristo, que revela o amor do Pai, que revela o amor de Deus. Em Jesus se dá, em Jesus Deus dar a si mesmo, e a sua palavra se torna a carne. A palavra de Deus se torna a carne, a pessoa em Jesus Cristo. Jesus, então, é a plenitude da revelação. E não há necessidade mais de novas revelações. Pelas palavras de Jesus, e sobretudo com a ajuda do Espírito Santo e da Igreja, Deus se torna acessível. Tá certo? Então, amados, dentro deste conceito de catequese renovada, são essas palavras iniciais que eu estou usando aqui na tentativa de nós começarmos a entender como se processa essa revelação. Então, isso é a catequese, é uma catequese. Catequese é uma palavra que vem da língua grega, que significa ecoar. Então, o grande amor de Deus para com os seus filhos, ele necessita ecoar, a fim de que todos alcancem-na. E alcançando-na, passarão a compreender melhor o que significa Deus em nossas vidas. Assim, amados irmãos, vamos ficar por enquanto, vamos fazer um esforço para manter esta continuidade. Espero que neste primeiro início, de conversa sobre a catequese renovada, possa ter ficado algumas dúvidas que porventura ainda possam existir, sejam dissipadas. E com a graça de Deus, e sobretudo a nossa vontade, nós vamos dar um passo importante para entender o significado, o sentido da catequese, o sentido da revelação de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltaremos a conversar novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.